Boa noite. Boa noite. Amém. Boa Páscoa, uma feliz Páscoa para você. Se você não cumprimentou o seu irmão, eu desafio a cumprimentá-lo. Dar uma noite, uma feliz Páscoa. Que Deus abençoe. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Filipenses capítulo 2, versículo 6 diz: embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Nós continuamos na nossa comemoração de Páscoa, que teve início nessa manhã, onde o seminarista Júnior esteve pregando, e pela manhã ele esteve expondo o texto que tratava da primeira Páscoa, Êxodo 11. Ele falava sobre como teve início essa celebração. E hoje à noite, agora, nós estamos dando continuidade à celebração de Páscoa. Nós estaremos com uma programação especial dedicada a essa celebração. Vocês estarão vendo vídeos, a mensagem ministrada pelo pastor Cláudio será direcionada a esse tema. E nós somos uma igreja cristã, e a Igreja Cristã Atos, ela, tudo que faz tem a ver com a tem a ver com a Páscoa. A Páscoa, como disse bem o seminarista Júnior pela manhã, teve a ver com a nossa adoração, a nossa atitude, teve a ver com um cordeiro inocente que foi morto e que com o seu sangue livrou primogênitos da morte. Isso aconteceu em Êxodo 11. Duas coisas são interessantes observar na primeira Páscoa. A primeira é que eu não sei como que você comemora a Páscoa, talvez a força do consumo de chocolate seja tão forte que isso tenha tomado de fato a consciência do real sentido da Páscoa. Mas a Páscoa
para os hebreus, ali no capítulo 11 de Êxodo, era a atitude de estar protegidos pela marca do sangue nos umbrais da porta. Eles não tinham que ter outra atitude, senão estar dentro de casa, protegidos tão somente pela marca do sangue daquele inocente que morreu. E a segunda coisa é que aquele cordeiro que foi imolado e que do seu sangue marcou os umbrais da porta, aquele cordeiro que foi morto em Êxodo 11, esse cordeiro, ele não ressuscitou, mas ele apontava para um cordeiro imaculado, perfeito, sem mancha. Um cordeiro que, da mesma forma que o de Êxodo 11, entregou o teu sangue para nos livrar da morte, para nos livrar da escravidão, para nos libertar. E esse cordeiro, sim, esse que a gente fez menção aqui no capítulo 2 de Filipenses, esse cordeiro ressuscitou. E a Bíblia diz que ele ressuscita ao terceiro dia, no domingo. Que celebra. O nosso serviço à noite não é muito diferente. Nós estaremos entoando as nossas canções. Logo em seguida, nós estaremos entoando 2 canções. Nós vamos ter um vídeo que vai estar fazendo parte dessa celebração da Páscoa. Em seguida, o pastor Cláudio prega a palavra. Logo após a pregação do Evangelho, nós estaremos participando dos sacramentos. Você que nos visita, esteja livre, esteja à vontade. Se você é membro de uma comunidade do Evangelho, está em comunhão com essa comunidade, você está convidado a participar da mesa. Sinta-se à vontade. Toda a nossa intenção é de dar glórias a esse Cordeiro que ressuscitou, que não ficou preso num túmulo, que ressuscitou. E por ter ressuscitado, nós adorá-lo e se alegrar. Eu convido a você a estar de pé para que eu possa orar com você, orar por você e para que a gente possa estar entoando louvores a esse Deus. Portanto, agora, depois que esse Cordeiro ressuscitou, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pecado e da morte. Era impossível por estar enfraquecida pela Cristo em nossos próprios filhos. Nós te engrandecemos, ó Deus, porque estamos aqui para celebrar a Páscoa, o Cordeiro que foi imolado, que foi dado em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós somos livres, Senhor, livres por causa do teu Filho, que se escravizou na forma humana e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Pai, nós queremos dar a nossa vida a Ti, abrir os nossos lábios em celebração ao Senhor, em reconhecimento da atuação amorosa e salvadora em nossa direção. Recebe, Deus, nossa adoração, nosso louvor. Abençoe, ó Pai, a Tua igreja com a Tua presença, com a Tua unção. Se Deus conosco essa noite, em nome de Jesus. Amém. Exaltamos aquele que é o Senhor. Amém. Podemos cantar a Ele. Vamos declarar sendo em forma de Deus. Sendo forma de Deus, toda a criação de servo se vestiu. A
morte se humilhou, sofreu a morte em submissão. Da morte imortal, imenso amor que o fez descer e servir ao pecador. Graça sem igual, demonstrou Deus a vir em meu favor. Porém, minha mesma mente, que em Cristo faz-me um servo para a tua glória. Tomarei minha cruz e seguirei. Jesus, faz-me um servo para a tua glória. Vamos declarar o soberano. Soberano, imortal, coroado em majestade, lavando os meus pés. Inocente meu Jesus, carregou minha iniquidade, morrendo assim em meu lugar. Por minha transgressão, em silêncio padeceu. Por minha rebelião, sangue derramou. Por sua morte vivo estou. Põe em mim a mesma mente que em Cristo faz-me um servo para a tua glória. Tomarei minha cruz e seguirei. Jesus, faz-me um servo para a tua glória. Soberano imortal, soberano imortal, coroado em majestade, lavando os meus pés. Inocente meu Jesus, carregou minha iniquidade, morrendo assim em meu lugar. Ferido foi por minha transgressão, em silêncio padeceu. Por minha rebelião, sangue derramou. Por sua morte vivo estou. põe em mim. Põe em mim a mesma mente que em Cristo faz-me um servo para a tua glória. Tomarei minha cruz e seguirei. Jesus, faz-me um servo para a tua glória. Como um coral.
Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. E a Ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E Ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo. Assim, você já não é mais escravo. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. Você é filho. Foi feito filho. Não porque você se fez filho, ou porque você teve alguma atitude de filho, mas porque Ele te fez filho. E essa é a Páscoa. Nós somos filhos. E porque nós somos filhos, Deus também nos tornou herdeiros. Obrigado, Senhor. Não temos outra atitude senão nos render a Ti, porque nada em nós poderia provocar essa reação de sermos filhos. Nada que pudéssemos fazer, Senhor, por mais que nos esforçássemos, por mais que vendêssemos todos os nossos bens e distribuíssemos aos pobres, por mais que todas as nossas ações diante dos homens fossem perfeitas, ainda assim não seria possível que nos tornássemos filhos. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos enxertou em Ti, que somos aceitos. Obrigado pela Páscoa. Louvado seja o Teu santo e poderoso nome, Senhor. Amém. Os céus pra me encontrar, ali não é o seu lugar. O amor assim o mundo não conheceu. Cantar mais uma vez do início. Deixou os céus, a nossa Páscoa, Os céus encontrar pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. O amor assim o mundo não conheceu. nos reconhecer juntos. Aquela cruz
seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, seja exaltado, seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague seu amor. Declare: a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar seja sempre exaltado, Jesus Filho. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus Filho de Deus, no altar da adoração seja sempre exaltado, Jesus Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus Filho de Deus, tu és, tu és, tu és, tu és Jesus Filho. Tu és, tu és, tu és Jesus Filho de Deus. Amo Jesus. Seja exaltado, Senhor. Que brilhe a tua glória nesse lugar. Que a tua palavra, Senhor, venha brilhar sobre os nossos corações, fazendo cair as cadeias do nosso ser, nos fazendo ver e nos fazendo ouvir aquilo que vem do Senhor. Te adoramos, te adoramos. Cristo, 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 nós te adoramos e te bendizemos. Aleluia. Amém. Você pode sentar.
você? Você sabe o que é Páscoa? Vamos lá, o que é a Páscoa pra você? Que a Páscoa lembra Cristo. Eu acho que a gente podia aplaudir, né, esse vídeo. As nossas crianças já têm a resposta do que é Páscoa. A nossa Páscoa é Jesus, ok? Então, primeiro quero agradecer a presença de todos, aos amigos que estão nos visitando. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Se você tem um filho de 2 a 11 anos, nós temos um momento especial com eles agora. Você pode liberá-lo para que eles possam ouvir a palavra de Deus na linguagem deles, ok? Bem, eu estou vendo o Antônio aqui com toda a sua família. Já chegou da Nanibe, Antônio? E mãe Jaqueline, mas que privilégio ver vocês aqui. Irmão Antônio, passou quantos anos na Nanibe, irmão Antônio? 14 meses. E falou até com o faraó dessa vez. Que bom vê-lo aqui. A família toda, Vitória. Cadê o Vitor? Está aí? Não, o Vitor não está aí. É porque eu enxergo pouco, então às vezes... Então vamos... Eu estou muito feliz de poder celebrar a Páscoa com vocês. A Páscoa tem um significado enorme. Eu quero convidar você a se pôr de pé, porque nós vamos falar sobre Páscoa. Diz assim Efésios 2, de 7 a 9, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos por meio da, e isto não vem de, é dom de, não por obras, para que ninguém... Agora vamos todos juntos ler o texto, irmãos. Gente, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês,
é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Pai querido, obrigado por essa noite, obrigado pela ressurreição, obrigado pela Páscoa. Eu te peço por tua palavra, que ela fale ao nosso coração de maneira profunda hoje, Senhor, e que a gente possa ouvir a tua voz e responder a ela, Deus, de maneira precisa e pronta nesta noite. Essa é a minha oração. Protege a gente espiritualmente aqui hoje, Senhor, que toda inquietação, que todo barulho, que toda inconsistência da nossa forma de se portar, ela possa se prostrar e dobrar-se diante da tua presença, que nós possamos estar reverentemente na tua presença para ouvir a sua voz. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar, ok? Eu só estou fazendo um ajuste aqui na minha tecnologia, para que eu fique bem agora em tudo que eu vou fazer. Ok. Ao contrário do que a gente pensa, ou acredita, ou então vive, Deus não tem nada para provar para nós. Ele não te trouxe aqui para provar nada para você, nem para provar nada para mim. E eu é que preciso sempre estar provando a mim mesmo e a algumas pessoas algumas coisas. Nós é que estamos precisando sempre provar alguma coisa a alguém. Deus não tem nenhum desejo de impressionar a mim e a vocês. Não tem não, gente. Deus não precisa disso. De vez em quando, eu converso com algumas pessoas e algumas pessoas vêm conversar comigo e dizem assim: pastor, se eu pudesse voltar 10 anos atrás, eu voltaria. Eu falei, por quê? Porque eu teria mudado o rumo da minha vida 10 anos atrás se eu tivesse tomado uma decisão errada. Quando eu tomei uma decisão muito errada na minha vida. Alguns, quando vêm falar do seu casamento, alguns que já perderam o seu casamento, vêm falar assim: pastor, se há 1 ano atrás ou 2 anos atrás eu tomasse uma outra decisão na minha vida, eu salvava o meu casamento. Outras pessoas eu converso e eles dizem assim: pastor, se eu tivesse a oportunidade de voltar no tempo, se Deus me desse a chance de voltar no tempo e consertar aquela besteira que eu fiz lá atrás, eu voltaria. Quando eu olho para essas pessoas, a primeira coisa que eu vejo é que, na verdade, quando essas pessoas falam isso comigo, elas estão dizendo assim: eu quero recomeçar a minha vida. Quando as pessoas chegam para mim e dizem assim: se eu tivesse a oportunidade de mudar algo na minha vida, se eu pudesse voltar 1 ano atrás, se eu pudesse voltar no tempo. Quando eu percebo pessoas assim, se eu pudesse voltar e modificar o que eu disse para aquela pessoa há 1 ano atrás, há 2, se eu pudesse, pastor, começar de novo, se eu tivesse a oportunidade de começar de novo. Quando essas pessoas falam assim comigo,
A sensação que eu tenho, ou pelo menos aquilo que eu percebo, é que eles estão querendo ter a oportunidade de começar de novo. Porque a expressão que eles usam é o desejo enorme de poder começar de novo. E aí, eu vou logo e faço uma conexão com o que o apóstolo Paulo diz sobre o que é salvação, o que é graça, e ao mesmo tempo eu sou conectado com a frase do próprio Cristo, quando diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Então, quando as pessoas chegam para mim e dizem assim, eu quero recomeçar, é como se imediatamente eu ouvisse Jesus dizer para essa pessoa: eu sou a ressurreição e a vida, eu posso fazer isso por você. Eu não sei como você chegou hoje, como você entende Páscoa, mas Páscoa é a oportunidade de recomeçar, é a oportunidade de fazer todas as coisas novas na tua vida. Eu não sei se você entende o sentido da Páscoa, mas é como se Jesus estivesse dizendo para você: olha, eu posso fazer você começar de novo, eu posso fazer você recomeçar. Você quer recomeçar hoje? Você quer mudar a partir de hoje? É como se Jesus estivesse dizendo assim: eu posso fazer isso. Então, quando eu vejo essas pessoas falando para mim essas coisas, é como se eu saísse de cena e pudesse responder como Jesus: cara, eu posso fazer isso, porque eu sou a ressurreição e a vida. Então, talvez você diga: pastor, isso é bom demais para ser verdade, mas eu não acredito que a minha vida possa recomeçar. Eu não acredito que alguma coisa pode mudar. Na verdade, eu até acredito, mas eu duvido mais do que acredito. Eu tenho mais dúvidas do que qualquer outra coisa. Mas uma das coisas que a gente precisa entender qual é o significado da Páscoa é que você precisa, quando ouvir falar de Páscoa, ouvir o que Jesus diz para mim e para você sobre quem Ele é. Quando você lê os evangelhos, você vai ver o tempo todo, principalmente João, dizendo que Ele não apenas ressuscitou dos mortos, mas Ele é a ressurreição dos mortos. Isto é, Ele é a esperança de vida de pessoas que acreditam que sua vida não pode mais mudar. Então, quando Jesus se depara com pessoas que dizem assim: pastor, eu não acredito, Deus, eu não acredito mais que minha vida possa tomar um rumo melhor ou diferente, Jesus, no seu retumbante falar, diz: eu sou a ressurreição e a vida. Eu não só sou a ressurreição, mas eu sou a ressurreição dos mortos. Ele usa em João o termo presente. Ele conjuga no tempo presente. Ele diz: eu estava morto e agora vivo. Então, Jesus, na Páscoa, é dizer para mim e para você que Ele se torna a minha vida ou a tua vida se nós nos unirmos a Ele pela fé. Esse é o Evangelho. Então, Jesus está dizendo: eu sou a ressurreição, a vida. E se eu for a ressurreição e a vida para você, se eu for a sua Páscoa, você vai morrer para o velho poder sanguessuga, que é o que está destruindo a tua vida,
que é o que acaba com você, e você vai nascer para algo novo, para um poder novo, e por meio de um poder novo. Como? Talvez você pergunte, pastor, como isso pode acontecer? O que a Páscoa pode me dizer sobre como a minha vida pode ser diferente? Jesus vai nos responder, e o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus te dá fé para que você possa crer no que Ele pode fazer. Ele é a ressurreição e a vida. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo vai dizer é que para as pessoas que vão ressuscitar, ou que precisam ressuscitar, porque você pode estar vivo, mas está morto, você precisa ter uma vida nova. O apóstolo Paulo diz que Jesus faz isso te dando fé, Então, olha o que diz o verso 8, pois vocês são salvos por meio e isto não vem de vocês, é dom. Então, a razão pela qual Jesus teve que vir, a razão pela qual Jesus teve que se esvaziar, a razão pela qual Jesus teve que tornar-se homem, morrer e ressuscitar, e nos dar fé, é porque nós não temos como gerar fé em nós mesmos. É normal você não acreditar que a sua vida pode mudar. É da natureza humana acreditar que você não pode recomeçar. Porque Paulo está dizendo que é preciso que ele te dê fé. Então, uma das coisas mais comuns da natureza humana, a não ser quando ela é positivista no seu sentido mais amplo, é de que de fato você não pode acreditar que você pode ressuscitar, que você não pode recomeçar. Foi por isso que Jesus se esvaziou, foi por isso que Jesus veio, porque Ele veio para te dar fé que você não pode ter por si mesmo. A fé, diz o apóstolo Paulo, não é algo que surge naturalmente enquanto você está vivendo a vida. Ela não vem surgindo na sua vida. Eu queria que você pensasse um pouco, por exemplo, não sei se você lembra de Maria, quando ela vai visitar o túmulo de Jesus, e aí quando ela chega lá no túmulo, o túmulo está vazio, não tem mais Jesus lá, e percebam que Maria viu milagres de Jesus, Jesus ressuscitando pessoas, Jesus curando pessoas, Jesus transformando pessoas, os discípulos também viram isso, mas quando Maria vê o túmulo vazio, quando Maria vê que não tem ninguém lá no túmulo, ela, em vez de dizer, Ele ressuscitou o meu Senhor vivo está, mas percebam, não sei se você lembra do episódio, mas na verdade, que quando Maria vê que o túmulo estava vazio, a resposta dela, ou a primeira coisa que domina o seu coração é: roubaram o corpo do meu Senhor. Como? Como alguém pode ver tantos milagres de Jesus? Como alguém pode saber que Ele ressuscitaria ao terceiro dia? E ela sabia disso, seus discípulos sabiam disso, mas quando vê um túmulo vazio, a primeira coisa que vem em seus lábios é: roubaram o corpo do meu Senhor. Quem roubou o corpo do meu Senhor? É como se ela estivesse dizendo: tudo acabou, tudo está perdido, tudo tem o seu fim agora. Então, eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Se essas pessoas que viram o que Jesus fez, se ouviram o que Ele falou fisicamente, se essas pessoas não reagiram com fé, normalmente também nós temos a tendência de não reagir com fé, com
relação à nossa própria existência. Por isso que Paulo, em Romanos capítulo 3, vai dizer que não há ninguém que busque a Deus, nenhum sequer, diz o apóstolo Paulo, nenhuma pessoa busca a Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo, a fé não acontece naturalmente, não é algo que se desenvolve na sua vida. O apóstolo Paulo vai dizer que a fé é um presente de Deus, a mim e a você. Deus está dando um presente para mim e para você. Mas a pergunta é, como a gente recebe esse presente de fé? Como a gente recebe essa fé? A primeira coisa que o Evangelho vai nos ensinar é que para você receber esse dom de fé, para você começar a crer em Jesus Cristo, o apóstolo Paulo diz que você precisa ir a Ele. A Bíblia diz, vá a Ele. Pega aí, pastor, você está enlouquecendo? Você acabou de dizer que a fé é um presente. Você acabou de dizer que ela não acontece naturalmente, que eu não posso gerar fé por mim mesmo, que eu não posso ir a Cristo, porque eu não tenho fé suficiente, a minha tendência é não acreditar, é não crer, eu não posso ir a Cristo. Como é que você está me dizendo que para eu receber fé eu tenho que ir a Ele? Quantos aqui deram um presente de... desculpa, que só tem crente. Ninguém deu chocolate hoje de presente, deu? Pelo amor de Deus, gente, vocês não deram chocolate de presente, não? Eu não estou dizendo que eu concordo, mas eu estou dizendo que isso é inevitável. É cultural esse negócio. É ou não é? Então vamos lá. Eu não sei se isso aconteceu com você. Você comprou um ovão de chocolate assim, desse tamanho. E você tem um filho. Aí a tua esposa diz assim, fala assim: olha, seu pai comprou um ovão desse tamanho. E fala no pego lá para a criancinha lá, para o teu filhinho lá. O que seu filho vai fazer? Ele vai ficar esperando você lá receber? Te dar o chocolate para ele, você dá o chocolate. O que ele faz? Ele faz o quê? Ele vai até você, me dá eu estou sabendo que você tem um presente para mim, então me dá ele. Pô, minha ilustração foi boa, hein? É verdade ou não é, gente? Então, se você sabe que, se seu filho sabe que você tem um ovo de chocolate gostoso lá para dar, ele não vai esperar você chegar. Eu vejo isso pelo meu sobrinho Caleb. Marcelo já chega e já pergunta, cadê o presente? Fé é um presente, mas ele foi buscar o presente. Ele sabe que Marcelo tem um presente. E você está aqui porque sabe que Cristo tem um presente. E nós viemos buscar esse presente. Páscoa é buscar esse presente. Esse presente que só pode ser dado por Cristo Jesus. É a fé que Ele tem a nos dar. Porque nós não acreditamos em outra coisa. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que, na verdade, é como se nós estivéssemos aqui hoje na Páscoa e dizer: Senhor Jesus, eu sei que Tu tens um presente para mim, por favor, me dê. Por que você está indo pedir esse presente a Cristo? Porque você sabe que a única maneira de você ter esse presente é indo a Ele. Mas a pergunta é, como é que nós vamos a Ele pedir esse presente? Obviamente, quando Caleb ou qualquer um dos nossos filhos vão buscar um presente de nós, dificilmente os nossos filhos vão assim, eu não mereço. Eu não mereço esse presente, pai, me dá. O Caleb não fala isso para o Marcelo. Meus filhos não falam isso para mim. Mas o apóstolo Paulo diz que na questão de fé,
é que toda vez que você vai pedir um presente a Jesus Cristo, porque você sabe que Ele o tem, diz o apóstolo Paulo que você vai com Ele em pedido de perdão. Que a única maneira de nós pegarmos esse presente que é a fé em Cristo é expressando o nosso pedido de perdão. É como se você estivesse chegando na presença dele hoje dizendo assim: Jesus, eu preciso do teu perdão. Eu preciso da tua ajuda nessa noite. Eu preciso de você. Eu estou completamente impotente. Eu não tenho fé para acreditar que minha vida vai mudar. Eu tenho muitas dúvidas, duvido que até ela possa mudar, mas eu estou vindo até a Ti, porque eu quero Te pedir perdão por isso, por eu não estar acreditando nisso, mas eu sei que só o Senhor tem a fé que eu posso ter para me dar. Isso é um presente que Deus vai dar. Então, se você quer entender a fé como presente, a Bíblia diz, não há desculpa, você tem que ir até Ele. Você tem que buscar essa fé. Então, se você chegou aqui nesta noite e quer recomeçar, se você quer viver uma nova vida, se você quer começar de novo eternamente, então você tem que ir a Ele e dizer: Senhor, me ajuda, muda o meu coração, tira a incredulidade do meu coração, porque eu mesmo não acredito que alguma coisa possa mudar na minha vida. Eu mesmo não acredito em que coisas novas possam acontecer na minha vida. Eu, na verdade, tenho muitas dúvidas sobre que a minha vida possa mudar. E eu quero dizer, se você for aí, ir a Jesus assim, isso já é uma expressão de fé. Vá a Ele. Porque você, ao ir a Jesus, você está demonstrando fé para com Ele. Você não acredita nas circunstâncias, mas você está indo nele justamente para dizer: você é a minha Páscoa, você é aquele e único que pode me ajudar. Então, primeira coisa, vá a Ele. Segundo, o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Romanos, em Efésios, que você precisa olhar para as feridas dele. Preste atenção nisso. Na maioria das vezes, qual foi a primeira coisa que Jesus fez pós-ressurreição? Mostrar as suas feridas. Quando Jesus lida com um cara que não acredita que Jesus é filho de Deus, chamado Tomé, o que Jesus faz com Tomé? Mostra as suas feridas. Então, normalmente, Jesus constantemente estava mostrando para os seus discípulos as suas feridas. Mas por que Jesus constantemente mostrava as suas feridas para os discípulos? Por que ele fazia isso? Para que você parasse de olhar para as suas feridas e pudesse de uma vez por toda olhar para as feridas dele. Preste atenção no que, na verdade, o Evangelho quer nos ensinar. Jesus está fazendo isso para que você olhe para ele, porque se você confiar na fé que você tem, se você acreditar que aquilo que você pode fazer é capaz de te fazer você superar as coisas, você vai quebrar. Se você confiar na tua força, nas tuas habilidades, você vai quebrar. Por isso que Jesus mostra as feridas dele, para que você possa confiar plenamente nele. Nele. Por quê? Porque o próprio Jesus vai dizer que é uma profecia de Isaías, diz que é por suas feridas que nós somos e seremos curados. Amém, gente? Páscoa. Olhe para as feridas dele, porque é por causa das feridas dele que você será curado.
que as suas feridas serão curadas, que as suas marcas, as suas dores serão restauradas, porque ele foi ferido em teu lugar. Olhe para as feridas dele. Então, se você está aqui hoje olhando para as tuas feridas, Jesus está abrindo os braços para vocês e diz assim: olhe para as minhas, porque essas únicas feridas é as únicas que podem te curar. Pelas minhas pisaduras, pelas minhas feridas, fostes curados. Amém? Terceiro, o apóstolo Paulo diz que não há como você viver a Páscoa ou viver para Cristo sem que você tome uma decisão muito séria na sua vida. Você tem que abrir mão de você mesmo. Então, preste atenção comigo nisso, meus irmãos. Fé não é uma convicção psicológica. Fé não é uma crença em que tudo vai dar certo. Fé não é uma expressão positivista da vida. Você não pode chegar, por exemplo, hoje aqui e dizer: pastor, chega assim, Jesus, olha o seguinte, a minha vida é essa. Então, olha só, o meu casamento é que está com problema, então resolve aí. Não dá para chegar a Jesus assim. Talvez você tenha chegado hoje aqui e está com alguns problemas na vida. E aí você chega para Jesus hoje e diz assim: pastor, ô Jesus, olha o seguinte, meu casamento, eu quero que você mexa aqui no meu casamento. Eu quero que você mexa aqui na minha vida financeira. Jesus, é isso que está faltando na minha vida. Se o Senhor fizer isso na minha vida, é isso aqui, Jesus, é isso aqui, está vendo? Está vendo? É isso aqui, se você fizer isso aqui na minha vida, então tá bom, a minha vida resolve. Jesus está dizendo para você: não é assim que você vai se aproximar de mim. Não tem como eu te aceitar desse jeito. Apóstolo Paulo, a Bíblia diz que não dá para você chegar a Jesus nesses termos. Apóstolo Paulo e a Bíblia vai dizer que você ou se dá totalmente a Ele nesta noite de Páscoa, ou não dá para fechar negócio. Deixa eu te dar um exemplo para que você entenda. Quando Tomé duvidou de que Jesus era real, de que Ele tinha ressuscitado, Jesus mostra as feridas, mete a mão aqui, Tomé, isso aqui é real ou não é? E aí Tomé diz: não, é verdade, é isso mesmo, você ressuscitou, você é o Filho de Deus. Mas o que Jesus fez não simplesmente foi apaziguar a fé de Tomé, ou então consertar a fé duvidosa de Tomé. Mas quando Jesus mostra todas as suas feridas para Tomé, é como se Jesus estivesse dizendo para Tomé o seguinte: eu me dei totalmente por você. Então, por favor, se dê também totalmente para mim. É isso que o apóstolo Paulo diz sobre Páscoa. Que se você crê que Jesus Cristo se deu totalmente por você, então Ele está dizendo para você a mesma coisa: abra mão de toda a sua vida e se dê totalmente para mim. É justo ou não é? Eu me dou totalmente, então vocês se dão totalmente para mim. Então, Jesus, na Páscoa, o apóstolo Paulo vai dizer que não dá para se relacionar com Jesus de outra forma. De outra forma. Ele se deu totalmente a você. Então Ele não aceita outra coisa de você, a não ser que você se dê totalmente a Ele. Então Ele está dizendo: não adianta você chegar aqui e dizer: olha, eu preciso que o Senhor resolva só isso na minha vida. Ele diz: não, eu quero toda a tua vida para mim, eu me dei totalmente a vocês, então eu quero toda a tua vida para mim também. Está disposto a isso?
Se você não quiser negar-se a si mesmo, então você não é digno de mim, diz as Escrituras Sagradas. Então, não dá para se relacionar de Jesus com Jesus da Páscoa de outra forma. Então, o que a Bíblia diz? Que você faz isso por meio da fé. Isto é, o que é por meio da fé? É você se lançar a Ele. E nesta noite, viver e dizer para Ele: Senhor, restaura-me, perdoe-me, transforme-me. Eu não consigo me mudar, muda-me, Senhor. Eu não tenho força para mudar, muda-me, Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que é abrir mão de si mesmo. Muitos de nós estamos precisando fazer isso hoje na nossa vida, abrir mão de nós mesmos. É preciso nós pararmos de dizer para Jesus: olha, Jesus, isso aqui primeiro, Jesus, aquilo ali primeiro, Jesus, isso lá primeiro, Jesus, aquilo lá, o outro primeiro. O apóstolo Paulo e a Bíblia vai dizer: não, vá a Ele e diga assim: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso que você me mude. Você pode até dizer: você já lembra de quantas vezes eu tentei mudar por mim mesmo? Você viu que eu não consigo? Você viu que eu não tenho fé para que isso aconteça? Você percebe que eu não tenho força, Jesus? Então, por favor, me ajuda. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. Quando você faz isso, quando você diz assim: eu me entrego totalmente a você, Jesus, nesta noite. Eu entrego toda a minha vida a você. Quando você faz isso, o apóstolo Paulo diz que o poder da ressurreição entra na tua vida. Que quando você entrega a sua vida completamente a Ele, tudo que aconteceu na ressurreição com Cristo acontecerá também na ressurreição da sua vida. Você também ressuscitará com Ele. E você vai ver que aquilo que era impossível se torna possível por causa de Cristo Jesus. Ele ressuscita todas as coisas. E aí, o apóstolo Paulo diz que vem a reboque outras coisas. Que coisas são essas? Que o apóstolo Paulo diz que quando você crê no poder da ressurreição, isto é, que quando você vá em direção a Ele, que quando você olha para as feridas dele, que quando você abre mão de si mesmo, essas três coisas acontecem em sua vida, o poder da ressurreição vem sobre você, e aí o apóstolo Paulo diz: em reboque, vem outras coisas, que você não estava imaginando que aconteceria, mas virá. Que coisas são essas? A primeira coisa, a Páscoa nos dá intimidade com Cristo. Presta atenção nisso que eu vou falar agora. Em toda a história de Jesus Cristo sempre permitiu que as pessoas tocassem nele. Sempre. Até uma hora que uma mulher com fluxo de sangue, difícil de tocar em Jesus, e quando uma mulher toca nas vestimentas dele, ele sabe que alguém o tocou. Diz as Escrituras Sagradas que as pessoas o tempo todo estão tocando em Jesus, e tocar em Jesus, o significado bíblico de tocar em Jesus é intimidade. Quando você toca em Jesus é porque você tem intimidade com Ele. Você está íntimo dEle. Obviamente que hoje nós não experimentamos uma intimidade física com Jesus como os discípulos tinham com Jesus. E como as mulheres tinham com Jesus, e como os pecadores tinham com Jesus. Ninguém aqui vai conseguir tocar em Jesus fisicamente. Não há como ter intimidade física com Jesus. Então,
Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, e ele sobe ao Pai, vai para a destra do Pai, ele diz: a partir de agora, as pessoas não terão mais intimidade física comigo, mas elas terão intimidade espiritual comigo. Daquele dia em diante, cada crente, diz o apóstolo Paulo, diz a Bíblia, mesmo sem estar fisicamente próximo a Jesus, pode estar intimamente ligado a Ele. Então, como isso acontece? Isto é, Jesus pode estar dizendo, ainda que eles não possam me tocar mais fisicamente, eles vão poder sentar à mesa comigo. Eles vão poder comer comigo, ainda que não estejam fisicamente comigo. Eles vão poder aprender de mim, mesmo não estando fisicamente comigo. Entenda, gente, o que Jesus está dizendo? Muitas pessoas que tiveram contato físico com Jesus, muitas pessoas que viveram com Jesus fisicamente, não entenderam muitas coisas do que Jesus disse naquela época, e nem acreditaram. Por exemplo, Filipe, Jesus chega para ele e diz assim: Filipe, eu estou há tanto tempo contigo, e você ainda não me conhece? Então Jesus diz, a Bíblia diz que pessoas que estavam em contato fisicamente com Jesus, mesmo assim, não entendiam bolufa do que Jesus dizia. Mas Jesus diz, quando ele sobe ao Pai, ele diz assim: a intimidade física acabou, mas agora, a partir de hoje, eles vão poder sentar comigo, mesmo que não fisicamente não me sintam mais. O que isso tem a ver comigo e com você com relação à Páscoa? Deixa eu te fazer algumas perguntas. Deixa eu te perguntar: existe alguma intimidade entre você e Jesus? Deixa eu te perguntar de novo nesta noite: existe alguma intimidade entre você e Jesus? Você sente a presença dele quando você ora? Sente, gente. Você sente a presença dele quando você ora? Você consegue sentir que em alguns momentos você está sentado à mesa com ele, embora não fisicamente, e ele está te instruindo como um pai instrui um filho, te dando sabedoria? Você sente isso? Sente isso? Senão a Páscoa é só um conceito cognitivo nosso. A Páscoa não pode ser por crente um conceito cognitivo, tão somente cognitivo. Deixa eu te perguntar, a bondade de Jesus tem te confortado nos dias difíceis? Você está passando o maior problema da tua vida, mas a bondade dele está te confortando? Você pode dizer hoje, agora, que Deus é bom e continua sendo bom, mas não como um conceito apenas cognitivo. Você sente a bondade dele sobre você? Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Embora ele não esteja fisicamente perto de você, nem perto de mim, você percebe que em alguns momentos, embora ele não esteja fisicamente perto de vocês, é como se vocês pudessem tocá-lo, porque ele está face a face contigo? Vocês estão sentindo isso na vida de vocês?
Gente, as minhas orações todos os dias são para que, embora eu não esteja fisicamente com Ele, eu possa senti-lo todos os dias comigo, como se Ele estivesse na minha frente, comigo sentado. Vocês entendem o que eu estou falando? Jesus é real a tal ponto que, embora Ele esteja à destra do Pai, você pode perceber agora que Ele está do teu lado. Entende o que significa a Páscoa? Não é apenas uma questão cognitiva, é algo real. Eu saio do meu quarto em oração, eu saio com um completo entendimento que Ele estava comigo. E se eu estendesse a mão, poderia sentir a sua vida em mim. É isso que o apóstolo Paulo, é isso que a Bíblia diz do que significa intimidade. Ele não está aqui, mas está. Você tem tantas decisões na vida para tomar. E aí você vai para o teu quarto e senta e vai pensar. E aí você percebe que Ele está do teu lado, como se fosse alguém real, no seu sentido físico. Ele está próximo de você, dizendo o que você deve fazer. Isso é intimidade. Deus está assim com vocês. Jesus é isso para vocês. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. Então, deixa eu te perguntar. Com que frequência isso acontece na tua vida? Você está orando e você sabe que Ele está ali com você. Pastor, às vezes eu sinto isso. Raramente eu sinto isso. Pastor, com uma relativa frequência, eu percebo que Jesus está comigo quando eu estou orando a Ele. Parece que realmente, com relativa frequência, Ele está diante de mim. Pastor, muitas vezes, se isso acontece com você, se você quando ora, sabe que embora Ele estando à destra do Pai fisicamente, Ele está com você, então você pode dizer que você é íntimo dEle. O Cristo da Páscoa está em tua vida. A fé te alcançou. Você é um ressuscitado. Você pode dizer isso hoje? Ou talvez você possa estar dizendo aqui hoje o seguinte: pastor, eu não me lembro mais disso não, pastor. Eu já sou cristão há muito tempo. Mas há muito tempo eu não consigo perceber que Ele está perto de mim. Eu oro, entro em oração e saio em oração, e é como se eu estivesse falando comigo mesmo. Talvez alguns podem estar dizendo, enquanto eu estou relatando isso, pastor, eu sentia isso na minha vida. Agora há muito tempo eu não sinto, eu não estou sentindo mais isso na minha vida. Eu não tenho experimentado mais isso na minha vida. Talvez outros aqui estejam dizendo, há quanto tempo, pastor, eu não sei o que é isso. Há quanto tempo eu não sei o que é experimentar que eu estou diante, face a face com o meu Deus. Eu
não sei se a gente aqui é assim. Eu não sei se há. Se você está assim hoje, se você não sabe há quanto tempo você não sente isso, se você não tem experimentado mais Jesus na tua vida, se você não tem mais experimentado a sua relação com Ele como se você tivesse face a face com Ele, então eu quero te dizer que você precisa resolver hoje isso aqui. Você não pode mais sair daqui hoje sem resolver isso. Hoje é Páscoa, hoje é dia de ressurreição, hoje é dia de recomeço. Não saia daqui sem resolver isso hoje. Não saia daqui, por quê? Por que você não pode sair daqui sem isso na sua vida hoje? Por quê? Porque simplesmente nós estamos aqui por causa da Páscoa. Páscoa é que aquele que estava morto reviveu. Aquele que estava morto ressuscitou. Isso é Páscoa. Se é Páscoa, a ressurreição, a Bíblia vai dizer que talvez você não esteja mais vivendo isso, a intimidade com Deus, ou por causa da sua preguiça, diz a Bíblia, ou porque você tem algum pecado não tratado no teu coração. E então Jesus está dizendo para você hoje é dia de recomeço. Quer se render a mim? Eu vou me tornar real de novo a você. Você vai orar e vai me experimentar de novo como se estivesse face a face comigo. Que é isso? O que a Páscoa diz para você é que você não pode sair daqui hoje deixando isso escorrer dentre os dedos. Você não pode sair aqui sem ter intimidade com Jesus. É a hora de recomeçar. É a hora de recomeçar. Segundo, diz o apóstolo Paulo, quando você recebe a fé da Páscoa, do que Cristo fez por você, você tem um propósito na vida. Vão como o Pai me enviou, eu também vos envio. A Bíblia diz que quando você recebe pela fé Cristo Jesus, se a sua vida não tinha sentido nem rumo, a sua vida ganha um propósito. E qual é o propósito que a sua vida ganha? Deus vai começar a usar você. Eu te envio, porque eu vou usar você. De agora em diante, quando você crê em Cristo, Deus vai começar a usar você. Em terceiro, você vai receber poder dele. A Bíblia diz que quando você tem encontro com Jesus ressuscitado, ele vai dizer para você: recebei agora o Espírito Santo. Apóstolo Paulo e a Bíblia diz que imediatamente Jesus te dá o Espírito. E você sabe o que significa isso? Algumas pessoas acham que receber o Espírito ou ter o Espírito é receber algum tipo de brilho na sua face, é ter alguma coisa diferente no seu rosto, ou ter alguma força para fazer alguma coisa, algum impulso para fazer alguma coisa, algum tipo de inspiração na sua vida para fazer alguma coisa. Mas receber o Espírito Santo, segundo a Bíblia, é que você decidir em diante
daquele dia em diante que você recebe a Cristo como seu Salvador, você vai ter o Espírito Santo agindo em você. Ele nunca mais deixará de agir em você. Ele vai começar a fazer mudanças na sua vida. Ele vai começar a transformar seu coração. Você nitidamente vai perceber seu crescimento. Nitidamente você vai perceber que você antes era mal-humorado. Agora, 1 ano depois, você está menos mal-humorado. Porque o Espírito Santo está agindo em você. Você vai perceber que há 1 ano atrás você era egoísta e 1 ano depois você é menos egoísta porque o Espírito Santo está agindo em você. Você vai perceber que você era uma pessoa que era mentirosa. E aí você vai perceber que 1 ano depois você está menos mentiroso. Por quê? Porque o Espírito Santo está agindo em você. Se você está aqui hoje e não tem experimentado essas mudanças que o Espírito Santo faz na sua vida, é preciso você buscar a Cristo pela fé. E como consequência disso, você vai ter intimidade, você vai ter propósito, você vai ter poder na sua vida, porque Jesus Cristo vai, através do Espírito Santo, agir em você. Talvez você esteja aqui e fale assim: pastor, eu tenho visto muito poucas mudanças na minha vida. E aí você percebe: pastor, quer dizer que Páscoa me dá tudo isso? Que a Páscoa significa que Jesus me oferece tudo isso? Como eu tenho experimentado pouco isso? Eu tenho tido pouca intimidade? Eu tenho tido pouco propósito? Eu tenho tido pouco poder na minha vida, e você está me dizendo que a Páscoa me dá tudo isso? Sim, é isso que a Páscoa nos dá. É isso que a Páscoa nos oferece. Talvez você esteja aqui dizendo nesta noite: pastor, eu estou andando em águas rasas. Eu estou vivendo a vida cristã em águas rasas. E eu quero me aprofundar. Agora eu estou percebendo que eu poderia estar andando com as águas subindo os meus joelhos. E eu estou andando em águas rasas. Páscoa significa que você sai de águas rasas e começa a começar a se aprofundar no que Deus faz em tua vida. Entende, gente? Por último, paz. Toda vez que Cristo se aproxima de alguém, ele diz: paz seja convosco. No linguajar judeu, shalom para vocês. Os cristãos começaram a pegar essa palavra paz e usar no seu cotidiano. Mas sabe por que Paulo fala, que o Evangelho fala? Por que Jesus Cristo, toda vez que se encontra com uma pessoa, diz: paz seja convosco? O apóstolo Paulo diz que porque quando você tem um encontro com Jesus, a morte é vencida. Lembra do episódio de Êxodo? Jefferson Júnior falou isso pela manhã. Sangue é aspergido, a morte é vencida. Eu não sei aqui quantos têm 40 anos. Quantos têm 40 anos aqui? Diz aí para mim. Você sabe qual é o esquema da crise da meia-idade? Vou terminar agora, tá, gente? Não vou continuar mais. Qual é a crise da meia-idade? É que eu vou morrer um dia. A crise da meia-idade é essa: eu vou morrer um dia. Se eu vou morrer um dia, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um monte de mudanças na minha vida para me assegurar que eu não vou morrer já. Então eu vou começar a correr.
Vou começar a malhar. Vou mudar a minha alimentação. Por quê? Porque na crise da minha meia-idade eu estou dizendo para mim mesmo que a vida ainda não acabou. Não é isso a crise da meia-idade? Eu ainda tenho muita coisa a viver e a fazer. Mas olha o que Jesus diz: paz. O que é isso? Um cristão sabe qual é a pior coisa que pode acontecer com ele e qual é a melhor coisa que pode acontecer com ele. Qual é a pior coisa que pode acontecer com você? Ficar doente? Não. Perder o emprego? Não, também não. Qual é a pior coisa que pode acontecer com você? O seu namorado terminar o namoro com você? Também não. Qual é a pior coisa que pode acontecer com você? E comigo? Morrer. Morrer. É verdade ou não é? Qual é a pior coisa que pode acontecer comigo e com você? Morrer. Agora, qual é a melhor coisa que pode acontecer comigo e com você? Morrer. Páscoa! Por quê? Por causa da ressurreição. A pior coisa que pode acontecer com o crente, comigo e com você, é morrer. Mas a melhor coisa que pode acontecer com um crente é morrer. Por quê? Páscoa, por causa da ressurreição. Por quê? Porque não importa o que aconteça comigo. O que diz o apóstolo Paulo? Eu sei que o meu Redentor vive. Amém? Eu sei que meu Redentor vive. E se Jesus é o meu Redentor, então eu tenho paz. Então deixa eu te dizer uma última notícia, para a gente ir embora. Você sabe o que Jesus está esperando agora no céu? A mim e a você. Porque é a melhor coisa que pode acontecer conosco. É a pior e a melhor. Porque toda vez que nós formos deixar essa vida, Ele se levantará do seu trono para nos receber na glória. Ele está à nossa espera. Ele é o nosso Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive. Isso é Páscoa. Então, de que nós precisamos? Precisamos de fé. Precisamos de paz. Precisamos de Páscoa, precisamos de Jesus de Nazaré. Quer recomeçar? Pastor, eu não tenho intimidade, eu não tenho poder, eu não tenho pai, ele hoje. Pastor, há muito tempo que eu não sinto nada, não tenho nenhuma relação íntima com Deus. Vê se você não está com preguiça de ir a Ele, ou vê se você não tem um pecado maltratado no teu coração. Se arrependa e mude. Pastor, talvez você esteja aqui. Pastor, eu preciso que coisas mudem na minha vida, recomecem na minha vida, e eu não sei como fazer. Você nunca saberá, mas Cristo sabe. Entregue-se completamente a Ele hoje, porque Ele é a tua Páscoa, Ele é a minha Páscoa, Ele é a ressurreição e a vida. E se Ele ressuscitou, e Ele ressuscita você também, se Ele é a vida, Ele dará vida também a você. Vamos orar ao Senhor. Você crê nisso? Você quer entregar sua vida completamente a Ele? Então, quando os nossos músicos estão vindo para cá, nós vamos estar orando. Incline a sua cabeça, feche os seus olhos.
Entregue a sua vida completamente a Ele nesta noite. Talvez você tenha chegado aqui e falado assim: eu tenho muitas dúvidas que minha vida pode mudar. Vá a Cristo hoje. Vá humildemente dizendo a Ele: preciso de você, Senhor. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu preciso de você. Se você está aqui hoje, nesta noite, e você há muito tempo não sabe, está afastado de Deus, você ora, se levanta da oração e nada. Se você está vivendo em águas rasas, hoje é Páscoa. Pede para Ele renovar você. Pede para Ele. Você quer hoje ir para águas profundas? Você vai ficar hoje dizendo aí: pastor, há muito tempo eu não sei o que é isso. Há muito tempo eu não sei o que é conversar com o meu Senhor e saber que Ele está exatamente sentado ao meu lado. Você não quer mudar hoje, não? É Páscoa. Hoje é o dia. Hoje é o dia da ressurreição. Hoje é o dia de mudar tudo, gente. Quer não? Talvez você diga: pastor, estou cansado de andar em águas rasas. Quer entregar sua vida completamente a Ele? Ele está te chamando para a ressurreição. Ele está dizendo para você: eu sou a ressurreição e a vida. Tudo que está morto hoje em você, eu posso ressuscitar. Posso trazer algo novo para você. Isso é Páscoa. Eu quero reavivar o meu coração. Você quer derramar-se diante do Senhor hoje? Você quer dizer: Senhor, me leva para as águas profundas. Talvez você tenha chegado aqui, você ainda não é um cristão, e você diz assim: pastor, eu não acredito mais em nada que minha vida possa mudar. Você tem todo o direito de pensar assim por causa do que você tem vivido. Mas eu quero te incentivar e desafiar: vá a Ele hoje e diga isso para Ele: eu não posso fazer nada por você, mas Ele pode. Diga para Ele, vá para Ele em perdão, peda: Senhor, me perdoa, mas eu não acredito que eu posso recomeçar. Isso é Páscoa. Páscoa é porque o túmulo está vazio. E aqueles que estão andando em água rasa precisam se aprofundar. Deus está querendo te levar para algo mais profundo. Jesus está dizendo para você: eu estou à destra do Pai, mas eu quero estar ao teu lado também. Hoje é Páscoa, meu Deus. Hoje é Páscoa. Você não quer pedir agora hoje para Deus renovar a sua vida? Você não quer buscar o Espírito Santo hoje, nesta noite? Pedir o Senhor para renovar você, encher você de novo nesta noite? Ou você se esqueceu que o Espírito Santo pode fazer tudo isso em você? Ou você se esqueceu que Ele ressuscitou?
Hoje é Páscoa. Entregue-se a Ele hoje. Ele tem um presente para você. Ele está dizendo para você: eu sou a ressurreição dos mortos. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. 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 Hoje é dia de ressurreições. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. Intimidade, poder, propósito e paz. Derrame a sua vida diante do Senhor hoje. Fale com Ele: Senhor, se você já é um cristão, diga: Senhor, quanto tempo eu não tenho mais experimentado a Tua presença real. E lembra, Senhor, daquelas épocas em que eu conversava contigo e era como se estivesse frente a frente, face a face comigo. Ah, Senhor, quanto tempo isso está fazendo? E o Senhor está dizendo para você hoje: eu sou a ressurreição e a vida. Ele está te chamando agora para crer nele. Está te chamando agora para você vir a Ele. Nós vamos passar para a ceia do Senhor agora. E aproveite esse momento, porque hoje é Páscoa. Hoje é Páscoa. Hoje é Páscoa. Derrame-se diante dele. Entregue-se a Ele, que tudo pode mudar. Em nome de Jesus. Pai querido, que hoje aconteça muitas ressurreições. Nova vida, Senhor. Nova vida por causa do Senhor. Para a glória do Teu nome, Senhor. Senhor, que pessoas que chegaram aqui e estão dizendo: ah, se eu tivesse uma oportunidade de voltar ao tempo para mudar. Jesus está dizendo para você: o tempo é agora. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu posso fazer isso por você. Eu posso fazer todas as novas, todas as coisas em você. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu posso fazer isso. Eu sou a sua Páscoa. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou a ressurreição dos mortos. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. E quem beber de mim jamais terá sede. Vamos cear. Entregue a sua vida a Cristo. Entregue seu coração a Cristo. Renda-se a Ele nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Em Cristo temos a redenção, em Cristo temos a salvação, em Cristo somos considerados filhos. Eu convido você nessa hora a adorar a Cristo, porque Ele trocou em nosso lugar, Ele morreu pelos nossos pecados. Gloriosa troca, grande mistério, por graça sou salvo, livre. Glória ao nome de Jesus, cantemos, adoremos ao Senhor. Como pode ser que o bom e justo tornou-se homem para morrer pelo mais vil pecador, como sendo seu grande inimigo, em sofrimento em meu lugar tomou. Sim, naquela cruz carregou
carregar